Diretamente do Estúdio B da Rede União, mais uma atração em tecnologia HD. Programa Já que estamos no ar. Oferecimento: Produtos Limpa Fácil. Toda casa tem, na sua tem. E Center Box, tudo de bom pra você. Muito boa noite Brasil! Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, hoje é dia do 20 Contar e hoje tá polêmico. Isso aí. Vocês sabem que eu já falei ontem, né? Carlos Rebouças, o nosso grande parceiro aqui do nosso 20 Contar. Ele que é advogado, ele é pastor também. Terça-feira passada aqui no meio das nossas rapidinhas, ele falou com todas as palavras e ainda dizendo que a Bíblia estava ao lado dele, que a Igreja Católica era uma religião falsa. Eu, como assim? Peraí. O que foi mesmo que tu disse? Ele repetiu. Então, eu não vou mentir que eu sou católica, eu me senti um pouco ofendida, né? Disse, rapaz, ele começou a querer discutir comigo. Não, peraí, não é comigo não. Você vai ter que debater isso, vai ter que explicar isso direitinho, mas com uma pessoa que vai estar aí no mesmo nível das explicações. Então, eu, na mesma hora, eu disse, Padre Elano, você está sendo convocado. Padre Elano é o pároco da igreja lá da Nossa Senhora da Glória, que fica lá na Cidade dos Funcionários. E ele aceitou. Então, hoje ele vem aqui e o Carlos Rebouças, que já tá aí, ó. Já tá aí. Você reafirma que é falsa? Não. Já negócio de queixo, ó. Ele né? Eu pergunta simples, né? Vocês vão ver ele falando. Ele falou. Então, hoje... Ai, meu Deus. A gente sempre fala, né? Rapaz, não deve discutir política, futebol e religião. Aí ele gritando, deve. Então, como eu achei que foi realmente desrespeitoso, viu, cara amigo? De forma nenhuma, ele disse, olha aí, menino, eu pertenço a uma igreja falsa, segundo Carlos Rebouças. Então, hoje a gente vai debater, sim, religião com eles, né? Mas antes, eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês duas assumidades, eles que são lá da Uninassal Parangaba, e hoje a gente vai falar sobre reabilitação e cuidados alimentares na síndrome pós-Covid. Você já teve Covid? Conhece alguém que já teve? Alguém que ficou com algum tipo de sequela? Porque a gente conhece várias, né? São várias. E realmente passa pela área deles dois aqui. Então, é um grande prazer estar recebendo vocês dois aqui no nosso programa. Queria dar uma boa noite. Olha só, gente. Temos aqui o Abelardo Lima e o Leonardo Freire, eles que são coordenadores do curso de saúde da Uninassal Parangaba. Primeiramente, eu queria que cada um dissesse qual é a área de cada um. Faça aí as apresentações. Boa noite. Boa noite, Jaque. Eu me chamo Abelardo Lima, sou coordenador do curso de nutrição da Uninassal Parangaba. Lá a gente tem um curso completo que capacita os nossos alunos a atuarem em todas as áreas da nutrição, desde a área de nutrição clínica, que vai ficar com os hospitais, clínicas, ambulatórios, até mesmo aqueles que pretendem ir para a área de produção de alimentos, trabalhar nos restaurantes, bares, hotéis. E lá o aluno sai com a formação completa para atuar onde ele preferir. E você, Léo? Meu nome é Leonardo, coordenador de fisioterapia, e hoje a fisioterapia da Uninassal, ela tem o prazer de incluir o aluno na nossa nova realidade. Qual é a nossa nova realidade? Identificar os problemas da sociedade e tentar reabilitar os pacientes, principalmente sobre o assunto de hoje, que é a reabilitação no paciente com a síndrome pós-Covid. Pois é. Eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, gente, até o seguinte, eu tive, né, Covid já, sendo que a minha foi leve, graças a Deus, eu tive só, assim, mais dor de cabeça, né, nada muito não. Mas o que aconteceu? Na minha infância, muito pequenininha, eu tive asma.
quando foi lá naquela época da turminha da Jaque, há muitos anos atrás, eu tive uma alergia respiratória muito forte mesmo, que depois no quarto tratamento que eu consegui realmente ficar curada. Depois que eu tive o Covid, hoje eu noto que algumas vezes, quando eu começo a tossir, eu já sei que é ali da alergia respiratória, ou não sei se é uma asma voltando, mas eu tomo ali a bombinha, passa na hora. Mas eu senti que foi com certeza uma sequela, porque eu não tinha mais isso de jeito nenhum. Então, isso foi em mim. No Gabriel, ele já sente as articulações, né? Tem gente que passa 3, 4 meses e ainda não volta a sentir o sabor dos alimentos. Imagina, gente, que tortura, meu Deus do céu, gente. Sério, eu não gosto nem de imaginar, mas nós temos uma amiga que, infelizmente, ela já está com 6 meses, que até hoje ela não sente ainda o sabor dos alimentos, gente. Então, assim, realmente são vários os sintomas diferentes em cada pessoa, não é? Até porque a síndrome pós-Covid, uma das características dela ela surge após a 4ª semana. Isso é importante dizer. Por quê? Quando o paciente ele apresenta os primeiros sinais de Covid, né, da doença Covid-19, ele até a 4ª semana é considerada a fase aguda. Após a 4ª semana, da 4ª semana até a 12ª, é considerada a fase subaguda. E a partir da 12ª semana, fase crônica. O que é interessante perceber em relação a isso? Tem pacientes que vão manifestar alguns sinais clínicos da 4ª até a 2ª semana e vai sumir. Outros vão apresentar a partir da 4ª semana e vão permanecer. Pacientes que tiveram quadros graves, aumenta a possibilidade de permanecer com essa síndrome após a sua saída do hospital, né, que a gente poderia dizer, porque teve a fase grave e após isso continua com sintomas. E a alimentação? O quanto que ela é importante, né, no pós também? A alimentação ela está no dia a dia das pessoas, né? Você que está nos assistindo aí sabe que todos os dias tem que fazer suas escolhas e essas escolhas delas devem atender, né, todas os requisitos que a gente precisa para manter nossa saúde, Jaque. Em relação à alimentação do pós-Covid, a gente sabe que dependendo, lógico, do grau ao qual você teve a gravidade do Covid, você pode trazer aí uma necessidade de repor certos nutrientes e não só isso, também melhorar a sua alimentação para que você recupere a sua saúde e recupere o seu peso. Muitas pessoas vão aí com dias, até vezes meses de internação. E nessa internação ela vai oscilando de momentos em que ela está se alimentando bem, até mesmo momentos em que ela não se alimenta. Ela não consegue atingir todas as suas metas, que a gente chama da alimentação. E com isso ela perde o peso, né? Ela perde muita massa magra, né? Com isso ela também debilita o funcionamento do nosso sistema imune, que é o que vai fazer a nossa defesa. E nesse pós-Covid é importante que ela busque aquela alimentação saudável que a gente tanto recomenda. Então essa alimentação saudável que hoje traz como chave de ouro a regra de alimentação mais natural possível, né? Uma alimentação que não é tão natural assim, que é muito de embutidos, industrializados, é uma alimentação que vem consigo muito sal, muito açúcar, muita caloria, que é o que faz a gente ganhar aqueles quilinhos a mais indesejáveis. E esses quilinhos a mais acabam comprometendo o nosso estado de saúde. Então, a pessoa que vai para o pós-Covid, ela precisa estar atenta, ter uma alimentação variada, uma alimentação rica em frutas e verduras. Ao longo desse tempo, em vários países que tiveram grandes casos de número de Covid, foi se avaliando quais seriam as estratégias mais essenciais, mais interessantes. E a gente sabe que precisa ter ali alimentação baseada em frutas, verduras. É como dizer comida de verdade. É a comida de verdade. Não é a comida industrializada, viu, gente? Não é a comida industrializada, porque essa daí inflama demais a gente, não é? Com certeza, Jaque. E essa comida de verdade, ela não só vai controlar essa inflamação, que para alguns pacientes no pós-Covid vai continuar sendo necessário ter esse controle para que a recuperação seja positiva, como também ela vai te trazer os nutrientes, né? As vitaminas, os minerais. Então, a vitamina A, a vitamina B, vitamina C, o mineral zinco, selênio, que a gente tanto escutou falar,
né? Durante o Covid, quando estourou a pandemia, a gente viu várias pessoas dando receitas, dicas, truques, né, para você melhorar a sua imunidade, mas o que hoje se sabe é que você tem que buscar isso na alimentação do dia a dia. É a regularidade, a sua alimentação adequada do dia a dia que vai trazer realmente essa força, essa boa defesa para o seu organismo. Já chegou pergunta? Se já chegou, já pode colocar aí que eles estão aqui para responder mesmo. Vamos ver. O que é a síndrome pós-Covid? Marcelo, do bairro de Fátima, que eu abri falando, né, sobre isso, é o nosso tema. Quem responde essa? Então, vamos lá. A síndrome, primeiro, o que é síndrome? Síndrome nada mais é do que sinais e sintomas que aparecem após alguma doença. E elas permanecem. Geralmente as síndromes elas são crônicas. No caso, após Covid é considerada também uma síndrome crônica. O que é que acontece? Pacientes que apresentaram Covid e que tiveram manifestações após alta hospitalar ou após a presença desse quadro clínico inicial, é considerada síndrome pós-Covid. Uma coisa interessante de se falar disso é as causas. O que é que pode causar? Primeiro, ela é uma síndrome que tem uma relação íntima com fatores autoimunes. Fatores pró-inflamatórios, imunidade alterada, isso vai causar diretamente problemas que vão acarretar outros, né? Que a gente vai falar já um pouquinho mais quando for aprofundar no quadro clínico. Outro fator importante que requer uma observação são os fatores neurológicos, porque a síndrome pós-Covid ela vem causando alterações vasculares, que vem causando também AVC, que era algo que não se esperava, mas hoje em dia já se discute a síndrome pós-Covid como uma síndrome vascular. Ela é uma síndrome vascular que causa alterações tanto pulmonares quanto neurológicas, e isso está associado a diminuição nutricional, como o Abelardo acabou de frisar muito bem, outras vitaminas que eu gostaria até de complementar, vitamina B12, B6, que estão associados à formação de novos neurônios, então é importante para a sociedade sempre estar fazendo uma suplementação de vitaminas, e além disso existe uma discussão sobre perda de células que estão associadas à formação de energia, no caso mitocôndria. Então, existe muita discussão ainda sobre a síndrome, mas poucos resultados efetivos no que eu digo em relação a uma cura total. Mas, assim, existe tratamento, existe uma evolução, né, com a fisioterapia, nutrição, pacientes. Eu gosto até de entrar na questão nutricional, que tem uma relação com a fisioterapia. Por quê? Não adianta o paciente apenas cuidar dos fatores nutricionais, mas a atividade física é fundamental. A atividade física melhora a qualidade das células, aumenta a energia. Paciente que, devido ao cansaço, que é um dos quadros clínicos principais da síndrome pós-Covid, se ele está cansado, ele não vai querer fazer atividade física. Isso vai gerar um ciclo vicioso. Então, é importante... Aí já não faz atividade, aí já não come bem. Eita! Aí vai se juntando, né? Então, cabe ao paciente que já teve Covid, eu gosto de dizer, mesmo apresentando ou não sinais da síndrome pós-Covid, praticar atividade física e se alimentar bem. Entendi, né? Entendi. Tem mais? Pode colocar na tela. Quais os sinais e sintomas que aparecem nesses pacientes, né? Ana Júlia, do Maracanaú. Na verdade, assim, quais são os principais, né? Assim que se sabe. Entre alguns dos sintomas principais, nós temos o cansaço sem aquela explicação, né? Sem o real motivo daquele cansaço. Algumas pessoas relatam também a perda do paladar, do olfato. Algumas pessoas também relatam dormência, né? Ou então irritações no corpo, articulação. Então, são sintomas bem variados. Memória, isso aí é real, gente? Interessante falar disso, a perda de memória. Assim, eu gosto até de brincar, né? Tem gente que justifica isso dizendo que é síndrome pós-Covid, mas nem sempre é, viu, pessoal? Isso aí, ó. Mas tem pacientes que apresentam perda de memória e bem evidente, né? Se você começar a sentir esse tipo de sinal clínico associado a cansaço, falta de ar,
Mas né? é uma memória, assim, tipo, de uma coisa muito antiga ou tipo, eu não sei onde botei meu celular. Vixe, será que eu fechei a porta? É tipo o quê? Alguns autores, né, se baseando em autores, eles falam ou de memória recente Sim. ou de memória momentânea, Entendi. né? Então, é aquela memória a curto prazo, Entendi. que outros autores também usam. Mas assim, se ela persistir, já pode ser um sinal clínico da síndrome pós-Covid, né? E assim, eu gosto de falar sempre que a fisioterapia, puxando agora um pouquinho para a minha área, ela é uma profissão que ela age diretamente no tratamento, na prevenção e na recuperação. Então, o fisioterapeuta, visando essas alterações cinético-funcionais, ele vai buscar trabalhar essa memória de uma forma mais eficiente, de uma forma mais proativa, devolvendo uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Entendi. Mais pergunta? Como a fisioterapia e a nutrição podem ajudar esses pacientes com síndrome pós-Covid? Em relação à nutrição, já dando início aqui, Jaque, na alimentação você tem que buscar ali a quantidade de energia, proteína, carboidrato e gorduras, né? Equilibrar essa alimentação. Então os pacientes, eles vão ali com a nutrição ter esse equilíbrio. Muitas pessoas já têm uma noção de como é que essa alimentação ela deve ser, quais são os princípios básicos, né? Como eu disse, uma alimentação o mais natural possível, mas outros têm dificuldade em encaixar essa alimentação saudável no seu dia a dia, na sua rotina, a gente sabe disso, né? E muitos desses também voltam com aquela sensação de ter uma necessidade de mudar os seus hábitos. Aham. Então, se tornar uma pessoa mais ativa, né, buscar melhorar o seu paladar, né, buscar variar mais essa alimentação. E, no caso das dúvidas, o nutricionista vai ser esse profissional mais adequado para entender a real necessidade desse paciente, investigar se há uma real necessidade de suplementação. Hoje a gente sabe que a suplementação ela não vai prevenir Covid, né? Você não previne Covid suplementando. A gente sabe que, havendo a necessidade, sendo descoberta ali uma carência de um nutriente, essa suplementação vai se melhorar muito o funcionamento do organismo, da defesa desse indivíduo. Então, a nutrição ela vai organizar, o profissional nutricionista vai organizar a alimentação desse paciente, adequando não só as suas necessidades fisiológicas, dependendo se é homem, se é mulher, se é ativo ou não, né? Além do dia a dia, trazendo sempre aquelas dicas, né? Hoje, nutricionista não é só planejar um cardápio, você dá orientação de como é o melhor preparo, como organizar isso nessa rotina corrida que muitos têm, quais são as melhores opções de onde adquirir, como higienizar, que é algo que é um hábito que vai ter que a gente Continuar, vai né? continuar. Uhum. Então, a gente sabe a necessidade de higienizar corretamente as superfícies, os alimentos. Então, o nutricionista está para fazer toda essa orientação. Não só para quem tem, né, esse pós-Covid, também como os estabelecimentos que vão fornecer essa alimentação nesse pós-pandemia. E os cuidados precisam ser continuados. E no caso da fisioterapia? A fisioterapia ela tem um papel importante e hoje em dia ela trabalha muito junto com a classificação internacional de funcionalidade. O que é isso? É uma classificação que envolve diversos fatores em relação a investigar o paciente como um todo. Você vai fazer uma avaliação das estruturas funcionais, dos órgãos, do sistema, avaliar a interação desse indivíduo, desse paciente, com o dia a dia, com as atividades de vida diária dele e, além disso, a sua participação social. Por que é importante falar desse trio, né? Função, atividade de vida diária e participação social. Muitos pacientes, eles passam a ter uma autoexclusão da sociedade. Por quê? O paciente, quando tem a síndrome pós-Covid, ele apresenta um cansaço severo. Poucas atividades físicas, pouca atividade diária já é o suficiente para causar um cansaço, falta de ar. Então o fisioterapeuta ele vai trabalhar tanto a melhoria da qualidade daquele movimento, a qualidade de vida dele, tanto funcional e estrutural, tentando reduzir esse cansaço, assim como tentar trazer ele de volta à sociedade. Então, existe um leque aí. Como fazer com que esse indivíduo faça atividade física e saia de casa, porque ele vai ter medo. Então a fisioterapia vai atuar juntando isso e, além disso, não trabalhar somente na questão do cansaço, mas trabalhar também dentro da
memória, trabalhar também junto com a perda de massa através de fortalecimento, trabalhar a função respiratória dele, vai ser o conjunto. Né? Entendi. E ó, gente, vocês já estão colocando isso na prática nos cursos lá na Uninasal Parangaba, não é, gente? Sim, que isso tudo é muito novo, mas já está inserido nos cursos. Até porque nos nossos cursos nós temos profissionais que estão em sala de aula, amam a docência, mas que também estiveram na linha de frente. Então, acompanharam o tratamento, estiveram ali apoiando as equipes de saúde. O nutricionista, ele esteve sim nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, participando de triagem, fazendo essa orientação da população. E esses profissionais são nossos professores, muitos deles estiveram, então compartilham isso com os alunos, compartilharam ao longo desse 1 ano e meio de pandemia e vão continuar compartilhando. Então, traz muita experiência. Lá no curso de nutrição da Uninasal Parangaba, a gente tem sempre essa premissa que é de vamos alinhar teoria com prática, vamos trazer a realidade, vamos aplicar esse conhecimento para transformar, né, a sociedade, levar essa saúde à população. Olha aí, e essa pergunta aqui, gente. Como está o mercado de trabalho para os profissionais da área de vocês, né? Fisioterapia e nutrição nesse período de pandemia e perspectivas pós-pandemia. A Cristiana lá do Aquiraz. Cristiana, obrigado pela pergunta, foi maravilhosa. Por quê? Com a pandemia, abriu um leque de possibilidades. Muita gente ficou com medo, mas eu acho que os grandes profissionais, eles veem um obstáculo, eles observam um obstáculo e tentam superar. E o que a gente percebeu, tanto no curso da fisioterapia, quanto no de nutrição, vou falar inicialmente pela fisioterapia, a gente percebeu, primeiro, o surgimento de novas tecnologias. O grupo Uninasal Parangaba, ele está trazendo essas novas tecnologias para dentro da sala, como discussão a respeito do elmo, discussão a respeito do alto fluxo, que foram tecnologias desenvolvidas durante a pandemia. Isso é interessante porque quem utiliza esse material que salvou muitas vidas é o fisioterapeuta. E, além disso, atendimento domiciliar, as portas foram abertas. Entendi. Existem inúmeras possibilidades, né? O futuro está aberto. Na nutrição, da mesma forma, né? Na nutrição, a pandemia veio mostrar que, enfim, você precisa sim ter uma alimentação saudável, ter um peso adequado e saudável. Então, na nutrição, nessa parte da nutrição clínica, o nutricional também ficou em evidência. As pessoas estão buscando mais ainda ter uma vida saudável, ter uma alimentação adequada. E se a gente for para as outras áreas, a gente sabe que ninguém deixou de se alimentar durante a pandemia. Com certeza. E se a gente, você que está em casa, prestar atenção, muitos negócios na área de alimentação e nutrição surgiram. Pessoas que mudaram de ramo, iniciaram ali, começaram a fazer os seus doces, seus bolos, cantinas, restaurantes, lanchonetes. E o nutricionista atua nessa área também, fazendo toda essa parte das boas práticas, orientando como melhor preparar, dando orientação também de como montar um melhor cardápio. A gente sabe que a população está mais exigente, está buscando qualidade, está buscando saúde pela alimentação. Então, muito agora a gente fala, né, alimentação com afeto, com saúde, alimentação saudável. O nutricionista, o profissional que é formado pelo nutricional na Uninasal Parangaba também sai preparado para atender essa demanda. Então, o mercado está muito positivo, né, e a gente espera que tenha aí a repercussão que a gente para a área, que é de dar esse suporte à população e às pessoas que buscam serviços de nutrição. E ó, então bota aqui, Uninasal Parangaba, coloca aqui que é o seguinte, eu vou me levantar, tá bom? Vou me levantar já que a gente está falando tão bem, né, da Uninasal. É o seguinte, gente, sem dúvida, do jeito que você está vendo aqui, a revolução do aprendizado, ele chegou aqui, ó, na Uninasal Parangaba. E você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Tem uma ampla estrutura, localização privilegiada, professores altamente preparados. Vocês estão vendo aqui 2, né, maravilhosos. Todos eles são especialistas, mestres e doutores com cursos com reconhecimento nota máxima no MEC. Então, você quer evoluir também? O que você vai fazer? Vem para cá, ó. Vem para a Uninasal Parangaba, onde o aprendizado não para. Olha, cada vez mais alunos estão se dando bem no mercado de trabalho através do ensino inovador da Uninasal. Se eu fosse você, não ficaria de fora.
Aproveite a primeira e segunda mensalidades por apenas R$ 99,00 cada e mais um super desconto de até 50% durante todo o curso. Vestibular 2021.2. Acesse uninasal.edu.br. Faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para. É isso aí, você quer evoluir também? Então vem para a Uninasal Parangaba, onde o aprendizado não para. O que você vai fazer agora? Vai seguir aqui o Instagram, @UninasalParangaba, tá certo? Segue, qualquer dúvida você pode também falar no WhatsApp, que é este número aqui, 859 na frente, 94054611, não esquece. E nós só temos que agradecer esses dois grandes profissionais que estiveram com a gente até agora, explicando tudo. Muito obrigada, gente, pela participação, foi um grande prazer. E eu queria que agora cada um chamasse aqui, ó, aquele aluno, aquele possível aluno, aquele futuro aluno para fazer parte também aí do grupo de vocês e principalmente aqui da Uninasal Parangaba. Então, Jaque, a gente que agradece a oportunidade de estar falando da área que a gente ama. Então, você aí de casa que já busca bastante informação sobre alimentação saudável, o que é que você precisa comer para se recuperar em determinada situação, traz essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais e vem conhecer o curso de nutrição da Uninasal Parangaba. Lá você vai encontrar uma estrutura excelente, docentes, 100% mestres e doutores que estão em sala de aula e também estão atuando, então conhece o mercado de trabalho, sabe o que é de inovação. E lá você vai encontrar uma formação que vai te preparar para trabalhar em todas as áreas de atuação. Então, não vai faltar oportunidade para quando você for para o mercado de trabalho. Então, vem conhecer nutrição lá na Uninasal Parangaba. Leonardo, também faça o seu convite, né? Então, vamos lá. Pessoal, se você quer fazer parte do futuro, entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho na área da fisioterapia, te convido a conhecer nossos laboratórios, que são extremamente bem equipados. Vocês terão a possibilidade de ver toda a infraestrutura da Uninasal. Além disso, biblioteca extremamente bem aparelhada. A gente tem estacionamento de alta qualidade. Então, a gente te convida a conhecer a Uninasal e conhecer o nosso curso de fisioterapia e os nossos professores, toda a nossa equipe. Tá bom? Isso mesmo, obrigada, gente. Voltem sempre, tá bom? E agora é o seguinte, você que está em casa, no próximo bloco, ai meu Deus, eita, o debate vai pegar fogo hoje, né? A Igreja Católica é uma religião falsa? Segundo Carlos Rebouças, é. E hoje nós convidamos o padre Elano, ele que estará aqui também para debater com Carlos Rebouças e Carlos Macieri como um cidadão agnóstico no meio de tudo isso aí. E eu quero a sua participação, não deixe de mandar aí a sua opinião, tá bom? Nosso WhatsApp já está aí, tá bom? Vai, entra lá e fale o que você acha de tudo isso que a gente vai debater hoje, né? Dizem que a gente não pode, né, discutir religião, eu concordo também, né? Mas a partir do momento que ele chega aqui, programa ao vivo, fala um negócio desse, quem é católico não gostou. Então, a gente vai falar sobre esse assunto depois do intervalo comercial. Não sai daí, que já já a gente volta com tudo. Tô com as contas todas atrasadas e a situação